e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Amém. Bendito Deus, nosso Pai que está no céu, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, por estarmos aqui diante de ti, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, usando de misericórdia para conosco, nos dando a tua graça, para que possamos, ó Deus, nos edificar na tua palavra e em tudo louvarmos o teu nome, por te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre esses dois ministérios, o ministério da morte e o ministério do Espírito. Eu me lembro que eu era bem jovem quando eu vi um pastor lendo esse versículo num culto em ar livre, e eu fiquei pensando naquela época. Eu disse, eu já li a Bíblia, mas não me lembro que eu tinha encontrado esse texto. Mas não é muito assim de ser pregado. Mas eu queria nesta noite lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos lá em Corinto, a gente percebe que ele escreve essa carta com um certo sentimento pelo episódio que havia acontecido, que está escrito na primeira carta, lá pelo capítulo 5, parece, que foi preciso tomar uma decisão um pouco dura com as situações ou atitude de alguém que estava lá perturbando a igreja, e depois parece-me que aquele moço ele chegou a um estado de arrependimento, e o apóstolo Paulo ele recomenda à igreja que perdoasse ele e acolhesse ele. Então ele menciona aqui no primeiro capítulo 2 que ele estava realmente certo de que não podia deixar de fora aquele que estava arrependido e querendo gozar outra vez da comunhão da igreja. E ele começa a falar desse assunto, e ele chega no capítulo 3, ele fala para os irmãos que a carta, ele seria, como também a igreja, uma carta aberta para que todos pudessem ler. Ele diz que a igreja, ou cada crente, é um testemunho. Por onde quer que andarmos, nós já somos uma carta lida, observada por todos aqueles que nos verem. Então, ele diz no versículo 3, porque se já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Senhor, com o Espírito de um Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas na tábua de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não de letras, não
da letra, mas do espírito. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Só lembrando que esse versículo aqui dá cabimento para aqueles que querem condenar a teologia. Se agarra nisso aqui e não quer estudar. Aí diz, não, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas não é no sentido que alguns citam, não. Então, aí Paulo, ele diz que se o ministério da morte, gravado em letras, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual, meus irmãos, era uma glória transitória. Talvez tenha gente que não tem muita afinidade com esse texto que ele está falando, mas aqueles que já têm mais afinidade sabem como tudo isso aconteceu. Vamos lá. Como disse Paulo ao escrever essa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele estava apresentando um dos mais belos contrastes entre a antiga e a nova aliança. Quando ele fala, meus irmãos, desse ministério da morte, ele está falando exatamente da lei. Seu objetivo não era diminuir a lei de Deus, mas demonstrar a superioridade da glória de Cristo. Então, a lei foi gloriosa porque procedia de Deus, mas o Evangelho, meus irmãos, é incomparavelmente mais glorioso. Louvado seja o nome do Senhor, pois comunica vida, comunica justiça e transformação pelo Espírito Santo. Irmãos queridos, Paulo usa a expressão quanto mais. Ele diz isso para mostrar que se a antiga aliança se manifestava, ou era realmente, se manifestou em glória, vindo debaixo ou dentro daquela glória divina, a nova aliança manifestada em glória ainda maior, permanentemente está realmente sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa vida. Primeiro, nós gostaríamos de lembrar os irmãos que o ministério da morte veio em glória. O que Paulo diz aqui nesses versículos: o ministério gravado com letras em pedras veio em glória. Agora observe, por que Paulo chama de ministério da morte se veio em glória? Como se compreender isto? Irmãos, porque a lei revela o pecado. Observe que a lei, uma das coisas que a lei veio fazer foi revelar o pecado, que até então os homens pecavam, mas não tinham orientação certa, não tinha mandamentos, não tinha estatuto para que se conscientizassem quando estavam errando e até realmente onde eles poderiam acertar o alvo correto para evitar o pecado. Então, a lei, ela revela o pecado. A lei condena o pecado, mas não pode justificar. Condena o pecador, melhor dizendo, mas não pode justificá-lo. Observe que quando Paulo fala disso, ele está dizendo que quando a lei foi dada por Moisés, ela fez simplesmente revelar o pecado dos homens. Segundo, a lei, ela condenou o pecado, mas ela não pode justificar o pecador. Então, por isso, Paulo chama de ministério da morte. A lei mostra, meus irmãos, o padrão de Deus. Exige perfeição, exige obediência, mas não dá poder para cumpri-la. Essa é a diferença do ministério do Espírito.
A lei, ela apresenta o pecado do homem, ela revela o pecado do homem, ela condena o pecado, mas o pecador fica realmente numa situação, porque o pecado está na pessoa, o pecado foi praticado pela pessoa, o pecado condena a pessoa por causa da lei, mas a lei não tem condição, não dá poder para ele vencer o pecado, para libertar-se. Ela não dá capacidade para que o pecador se liberte do pecado. Então, por isso, nós precisamos entender que, em segundo lugar, a glória da lei, a Bíblia diz, quando Paulo diz que mesmo assim ela veio glória, mesmo sendo um ministério que condenava, havia glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a entrega da lei foi cercada por manifestações extraordinárias. Quando a gente lê a história, a gente fica impactado. O povo de Israel no deserto, o povo está realmente precisando de conhecimento, ou de um conhecimento melhor de Deus. Eles só conheciam Deus através de Moisés, mas eles precisavam de uma experiência própria com Deus. Mas eles não tinham ainda pensado que acima da liderança de Moisés estava a liderança do Deus que vê todas as pessoas e que trata pessoalmente com cada um. Eles só sabiam que Deus tratava com Moisés e Moisés tratava com eles, mas eles não estavam entendendo que Deus prescrutava o coração, a mente, e sondava todos os homens, como ainda hoje Ele faz. Então, você já parou para pensar a glória que Deus manifestou naquele dia? Nós falamos disso alguns dias passados. Eu posso contemplar, meus irmãos, aquela multidão de pessoas no deserto, e um dia Deus resolve chamar Moisés e diz para Moisés: olha, Moisés, chame o povo, santifique o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou descer, louvado seja o nome dele para sempre. Eu vou descer sobre o monte e vou falar contigo na presença deles, para que eles também confiem e saibam que eu te chamei para liderar este povo no deserto. Moisés chama o povo. Aqui nós observamos, meus irmãos, a grande responsabilidade de um líder que está entre o povo e Deus, que não pode fugir da ordem de Deus. Moisés chama o povo e diz para o povo: Deus falou comigo e disse que é para todo homem se santificar, todo o povo de Israel se santificar, porque no terceiro dia ele vai se manifestar e vai falar. Aleluia. Não é uma ilusão, não foi um pensamento de Moisés, foi a voz de Deus que falou: santifica o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia eu vou descer sobre o monte e vou falar com eles, vou falar contigo na presença deles. Irmãos, o Deus que chama a pessoa, ele tem realmente propósito. Deus não chama um líder para deixar ele isolado. Quando Deus chama um líder, dá a ele uma mensagem, uma responsabilidade, mas também dá autoridade e poder para que o povo entenda que Deus está na vida desse líder. Então Moisés, ele diz isso para o povo, e o povo se prontificou. E no terceiro dia, a gente pode ver pela história e pode fazer um raciocínio, como foi algo estrondoso. A Bíblia diz que no terceiro dia, meus irmãos, o monte começou a fumegar, e o monte começou a sair daquele monte, aquela neva, aquela fumaça misturada com fogo. E Deus tinha dito: quando tu ouvires o som longo da trombeta, saiba que eu estou descendo sobre o monte do sol, porque eu vou falar contigo. Louvado seja Deus. E o povo começou a ver o monte fumegar, e começou a sair relâmpagos e trovões, e começou a sair labareda de fogo no meio daquela nuvem escura. E diz a palavra de Deus que o monte começou a tremer, de sorte que o povo não tinha mais o que dizer.
dizer, porque eles sabiam que era a presença do Deus que Moisés falava dele para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: diz para o povo para que ninguém toque no monte, porque aquele que tocar no monte, quando eu descer, certamente será morto. E Moisés pôs limite no monte e disse para o povo: até aqui e não mais para frente. E o povo se aproximou a certa distância e disse para Moisés: Moisés, fala tu mesmo com Deus e depois tu fala conosco, porque nós não conseguimos suportar a voz dele. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés falou com Deus e Deus respondia em voz de trovão. Deus respondia em voz de trovão. Quer dizer, uma voz poderosa, estrondorosa, uma voz que causava temor nos ouvidos daqueles que ouviam. Sabe, meus irmãos, que naquele dia a gente fica pensando como Deus é maravilhoso, como Deus é santo. Na proporção que Deus é santo, Ele também é amoroso. Porque se Deus não tivesse colocado, não tivesse mandado Moisés colocar limite, o povo naquele dia poderia ter sido exterminado, porque eles não estavam preparados, mesmo tendo recebido a ordem para se santificar por 3 dias, mas eles não podiam entrar dentro da glória, porque somente Moisés, que era o líder, que Deus havia chamado, escolhido, ele poderia entrar e falar com ele. E observe uma coisa: eu fico imaginando até onde vai a desobediência do homem, porque Deus disse uma coisa interessante: sobe tu e Arão e os sacerdotes. Eu fiquei pensando, como foi isso? Se subiram eles e depois, quando Moisés desce, encontra eles ao redor do bezerro, como foi isso? Mas eu fui ler direitinho, a gente lê e vai observando. Eles subiram até uma certa distância. Lá Moisés deu ordem para eles descerem. Vocês descem e tudo que o povo precisar, vocês resolvam lá. E Moisés sozinho entrou dentro da glória de Deus. Agora imagine, meus irmãos, Arão e os seus filhos. Eles viram aquela manifestação de glória. Eles se aproximaram até certo ponto. Depois foram mandados voltar. E quando Moisés passa quantos dias? Moisés passa 40 dias, meus irmãos. Eu fico assim pensando, não é que Moisés era um homem bom, não é que Moisés era grande. Eu entendo aqui que grande é a bondade e a misericórdia de Deus, porque Deus separa Moisés para esse ministério, leva Moisés ao monte, envolve Moisés com aquela glória, de sorte que Moisés não foi visto mais pelo povo de Israel, porque agora ele estava dentro daquela manifestação de glória, e passou 40 dias lá e 40 noites. Não teve realmente notícia de Moisés, o povo de Israel não teve mais notícia de Moisés, a ponto dele chegar a dizer: esse Moisés subiu, ninguém sabe mais, ele não retorna mais. Então nós queríamos agora outra direção, queremos algo que seja palpável, porque esse Moisés não sabe mais se ele vem. Mas Moisés estava dentro da glória de Deus. Ele estava, meus irmãos, conversando com Deus, Deus dando a ele os mandamentos. E observe que, como estou dizendo, a lei, a glória da lei, mesmo sendo um ministério que condenava, havia glória nele. Era um ministério que Paulo realmente chama de ministério da morte. A entrega da lei foi cercada por manifestações extraordinárias. A promessa de Deus no Sinai, a presença de Deus no Sinai, como diz, foi tão grande que os homens não podiam se aproximar, mas Deus separou Moisés para isto. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer pessoa que quiser ser líder tem que ter essa noção. Você está entre o povo e Deus. Você não pode fazer nada pelo povo e com o povo se você não receber a direção de Deus, se você não receber a orientação de Deus, se Deus não tiver realmente na liderança orientando e ensinando, você não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada na liderança se Deus não lhe capacitar, não lhe der
visão, não me der direção. E Moisés está lá dentro da direção de Deus, e o povo estava lá embaixo, sem poder se aproximar. Como diz, trovões, relâmpagos e som de trombeta. Aquela trombeta, Deus disse, será um toque longo. E o texto diz que aquele som de trombeta soava longamente. Meus irmãos, que glória, que coisa maravilhosa, algo extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que eu tive um tempo aí atrás, que eu paguei uma viagem para ir para Israel, e não saiu de minha mente esse negócio, porque na viagem estava exatamente a subida do Monte Sinai. E eu conversando com o pastor com quem eu ia, eu disse, eu quero realmente recordar esse acontecimento lá, porque a glória de Deus envolveu esse monte, e Deus esteve lá com Moisés, falou com Moisés, e os trovões e os relâmpagos saíram de lá. E eu estava muito interessado em subir lá para me ver, mas não deu certo. Depois deu um problema e a gente não foi. Não sei se eu irei. Se eu não for lá, eu vou lá em Sião, lá em cima. Então, irmãos queridos, como os irmãos sabem, quando Moisés volta, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. Após falar com Deus, a glória era tão grande que o rosto de Moisés resplandecia. O povo não podia olhar para a face de Moisés, porque a glória estava no seu rosto. Agora imagine, a presença de Deus era manifestada. Isso mostra, meus irmãos, que a lei tinha origem divina. Era um sinal de que a lei, ela tinha origem divina. Tudo que procede de Deus, irmão, possui glória. Diga comigo, tudo que procede de Deus, diga mais forte, possui glória. Abra mão daquilo que não é de Deus, para você receber o que é de Deus, porque tudo que vem de Deus tem glória. Tudo que procede de Deus tem glória. Tem gente agarrada com coisa que não vale nada, por isso que não tem valor. Mas se você abrir mão daquilo que não vale nada, para receber aquilo que vem de Deus, vem revestido de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe, meus irmãos, que o ministério que Paulo está falando aqui, dizendo que é ministério da morte, é como disse, porque a lei ela não trazia nada que pudesse tirar o homem do pecado. Ela só fazia revelar o pecado, condenar o pecador e não dar condição para o pecador ser libertado. Então ele fala do ministério do Espírito, diz que o ministério do Espírito possui glória muito maior. Louvado seja o nome do Senhor. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Quando o apóstolo Paulo fala em o ministério do Espírito, ele está, meus irmãos, se referindo à nova aliança, inaugurada pela morte, ressurreição e exaltação de Cristo, e aplicada pelo Espírito Santo na vida dos que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e de onde começou esse ministério do Espírito? Meus irmãos, o Espírito Santo ele começou a atuar de muito longe, visitando os patriarcas, os profetas, muito embora ele não habitava nesses homens, mas visitava esses homens, e através dos profetas anunciava esse ministério antecipadamente, na pessoa de Jesus, e veio de lá para cá, até que um dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, e fez aquele milagre do nascimento de Jesus, gerou Jesus. E quando Jesus foi gerado, o próprio anjo que anunciou disse: o que em ti será gerado é do Espírito Santo, porque o que de ti há de nascer é filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine, o apóstolo Paulo diz que o ministério do Espírito tem maior glória. Sabe por quê, meus queridos? Porque o Espírito Santo ele é o Espírito de vida. Glória a Deus. Ele é o Espírito de vida. Agora imagine quando começa a se manifestar Jesus. A Bíblia diz que ele nasce lá em Belém, e quando ele nasce em Belém, a glória de Deus se manifestou lá nos campos dos pastores, e os anjos cantaram e louvaram a Deus, disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. E disse aos pastores: não temais, ide
Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, observe que é o Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala em o ministério do Espírito, ele está se referindo a isto, a nova aliança, inaugurada pela morte, ressurreição e exaltação de Cristo, e aplicada pelo Espírito Santo. Irmão, outra coisa interessante, o Pentecostes, meus irmãos, foi um evento histórico que marcou o início público do poderoso ministério, desse ministério do Espírito que a Bíblia fala. O nascimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição foi exatamente algo poderoso, mas o Pentecostes foi o que tornou público esse ministério do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O Pentecostes, meus irmãos, como início da manifestação pública, como disse, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, conforme a promessa de Deus. Agora imagine, quando o Espírito, aliás, quando Deus desce sobre o monte, a Bíblia diz que, o texto dirá que, como falei, que houve manifestação de glória, houve realmente suave trombeta, houve realmente nuvens que cobriu o monte, houve relâmpagos e houve trovões. Mas se lembre que quando vem a glória do Espírito, o ministério do Espírito, que torna público, os discípulos estão reunidos no tabernáculo, lá no cenáculo, e a Bíblia diz que de repente eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E agora aparece o que? Línguas como o que? De fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Louvado seja Deus. Agora não era mais um ministério gravado com letra em pedra, mas era o Espírito Santo colocando a lei do Espírito na vida dos crentes. Louvado seja Deus. E o Espírito, o ministério do Espírito liberta o homem, dá vida ao homem, ressuscita o homem, regenera o homem, dá graça ao homem e ensina o homem a ir para o céu. Aleluia. A partir desse momento, o Espírito passou a habitar, irmão, permanentemente nos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi revestida de poder para testemunhar. Começou uma nova etapa da história da salvação. Louvado seja Deus. O Pentecoste é a manifestação inicial e visível do ministério do Espírito. Agora os crentes, meus irmãos, eles não precisavam, ou eles não era necessário que eles vivessem simplesmente no que alguém dizia, porque dentro de cada crente estava o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante, irmão, qual é a diferença? É que hoje quem tem o Espírito Santo, o que está pregando tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo responde lá dentro de quem tem o Espírito Santo. É assim, não é? Todos creem que tem o Espírito Santo. Enquanto o pregador está pregando, o Espírito Santo está respondendo lá. É assim mesmo. E está dizendo glória, e está dizendo amém, e está dizendo aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito que está no pregador está no que está ouvindo, que também realmente serve a Deus. Naquele tempo, o líder Moisés, ele falava, o povo ouvia e se esquecia. Hoje os crentes não podem se esquecer. Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, não pode esquecer da palavra que é pregada e ensinada, porque o Espírito da palavra está nele. Glória a Deus. Paulo diz que esse ministério tem mais glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem mais glória. Então, como disse, o Pentecoste é a manifestação inicial e visível do ministério do Espírito. Mesmo o ministério do Espírito veio ou vai além do Pentecoste. Queridos, esse ministério do Espírito, como disse, ele não se resume só no Pentecoste. Paulo enfatiza esse texto, principalmente a atuação contínua do Espírito na vida do salvo. Por isso que eu estou falando, aonde tiver um crente salvo, o Espírito Santo está ali. Você não crê nisso, irmão? Seja sincero. Onde tiver um crente salvo, o Espírito Santo está ali. Está vendo? Porque esse ministério é maior, é mais glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ser rabino, não precisa ser uma pessoa formada em letra em qualquer lugar ou em qualquer outra
ou em qualquer outra matéria. Basta ter um coração redimido pelo poder do sangue de Jesus, que o Espírito Santo fala com ele, fala através dele, fala para ele. Glória a Deus. Por isso Paulo, ele diz isso. E observe que ele declara, meus irmãos, que o Espírito, ele regenera. Olha só, por que é maior? Porque a lei não regenerava. A lei só declarava morte. Pecou, vai morrer, tá bom. Pecou, está condenado. Você está condenado. Então não tinha outra condição. Agora a lei, o ministério do Espírito, a primeira coisa que faz é regenerar a pessoa. Glória a Deus. Se você tem dúvida, leia-me aí João 3, versículos 5 e 6, rapidinho para nós ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí tem gente, irmão, que na sua meninice, eu queria ser daquele tempo de Moisés, que Deus manifestava. Irmão, você não tem noção dos que dizem isso. O que é que eles estão pensando? Quem sabe lá vai ser um Corá, vai ser um daqueles que morreram e foi sepultado no deserto por causa da desobediência. Agradeça a Deus pelo seu tempo ter sido esse que Deus te concedeu para viver debaixo da direção e da unção do Espírito Santo. Como é que tem o texto aí? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, O que é nascido da carne é carne. e o que é nascido do Espírito O que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, o Espírito, a lei, o ministério do Espírito, a primeira coisa que ele faz é regenerar a pessoa, fazer nascer de novo, fazer ele agora uma nova criatura. O ministério do Espírito na vida espiritual também é o cristão. Observe 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É 2 Coríntios, no texto que nós lemos, versículo 6, como é que diz aí? o qual nos fez também capazes de ser ministros O qual nos fez também capaz de ser ministros do Novo Testamento, do Novo Testamento, não da letra, não da letra, mas do Espírito, mas do Espírito, porque a letra mata, porque a letra mata, e o Espírito vive. mas o Espírito vivifica. Então observe que o Espírito, a lei, o ministério do Espírito, meus irmãos, dá vida espiritual àqueles que creem. Queridos, observe que a lei de Deus, ela foi escrita, a lei de Deus dada por Moisés, foi escrita em tábua de pedra. Mas a lei do Espírito, meus irmãos, é do coração, e não em tábua de pedra, é do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, como é que diz aí nesse texto, capítulo 3? Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, ministrada por nós, e escrita não por tinta, e é escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, não em tábua de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. mas nas tábuas de carne do coração. Meus queridos irmãos, observe que a diferença, como disse, a lei, ela veio em glória, mas ela veio revelando a santidade de Deus, a justiça de Deus, o poder de Deus, mas também ela veio revelando o pecado do homem, condenando o pecador, e no entanto, como disse, ela não dava capacidade para o pecador ser redimido, escapar da condenação. Então, observe que a lei do Espírito produz liberdade. Veja essa lá no capítulo 3, versículo 17. Vamos lá no versículo 17 do capítulo 3 que nós estamos lendo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, Olha só, irmão. aí a liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Louvado seja Deus. A lei não libertava, mas a lei do Espírito, o ministério do Espírito liberta o homem. Onde ele está,
tem liberdade, como disse agora há pouco. Você quer saber quem são as pessoas libertas desse mundo? É só saber se o Espírito de Deus está nele. Louvado seja Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que realmente pessoas que vivem uma vida não muito bem financeiramente, fisicamente, mas ele tem graça de Deus na vida. Ele tem a alegria de Deus na vida. Ele tem a presença de Deus na vida, porque o Espírito de liberdade está nele, que é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério do Espírito, meus irmãos, a nova aliança regenera o pecador, dando vida espiritual, justifica o pecador. A Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A lei do Espírito capacita para a vida em santidade. A gente não tem tempo para essa referência, mas veja só: ninguém pode levar ninguém à santificação a não ser o Espírito Santo que nele está. Sim ou não? Por mais que a pessoa se isole, por mais que a pessoa se prive de algumas coisas, isso não alcança a santificação. Mas quem tem a liberdade do Espírito, o Espírito Santo vai realmente trabalhando nesse crente, ele vai se tornando uma pessoa santa, mais santa, até quando Jesus aparecer. Esses santos que fomos santificados pelo poder, pela lei do Espírito, ministério do Espírito, apareceremos diante dele em glória. Assim nos diz a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode separar alguém, enclausurá-lo dentro de um quarto, em qualquer lugar, ele não vai sair dali santificado ainda que passe 100 anos, porque só quem santifica é a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conscientiza o homem, o Espírito Santo regenera o homem, o Espírito Santo liberta o homem, o Espírito Santo trabalha na mente do homem, o Espírito Santo trabalha no ser humano, o Espírito Santo renova a mente, o Espírito Santo transforma o nosso pensamento e nos concede capacidade para procurarmos servir a Deus, imitando a santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não podemos errar que o Espírito Santo está lá e diz: não, você não pode fazer isso. Eu sempre digo que o Espírito Santo em nossa vida, ele faz um trabalho que existe um negocinho que não se chama, quando a pessoa, quando vai entrar errado, não tem um negócio que vai lá e dá um tranco e diz: para cá não, está errado, não pode entrar para cá. Não é assim? Você se casa, vai procurar outro lado, porque tem uma passagem ali que se for entrar para o lado errado, lá uma intervenção rapidamente para que isso não aconteça. Eu sempre digo: o Espírito Santo é esse na vida do crente. Na hora que vai para um, não tem o Espírito Santo para aí não. Aí não. Isso aí é para você, não faça isso. Com você não. Para você não dá. Então o crente vai alertado pelo Espírito Santo, caminhando na santificação. E cada dia, como diz o apóstolo, como diz o escritor, que seguimos com isso nós seguimos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque só o Espírito Santo faz isso, meus irmãos. O Espírito Santo produz transformação interior. Meus irmãos, observe como é maravilhoso esse ministério do Espírito. Como disse agora há pouco, a lei, ela dizia tudo quanto era de pecado que os homens faziam. Ela mostrava tudo quanto era de erro que os homens faziam. Mas ela não tinha condição de falar o Espírito do homem e dizer para o homem que ele precisava ou que ele podia ser redimido por intermédio dos seus mandamentos ou dos mandamentos da própria lei. Ela só apontava o erro. Então, é por isso que Paulo disse que ele teve um período, ele disse: eu estava bem, eu estava indo muito bem, mas num dia eu me encontrei com a lei, ela me matou. Parece, irmão pastor ali, mas os irmãos aí, parece que Paulo está falando daquele período que chegava o tempo da pessoa assumir responsabilidade. Que a partir daqueles 13 anos, parece, ele era responsável pelos seus atos. Parece que Paulo está falando no momento dessa passagem aí. Enquanto ele não sente, ele estava livre de tudo. Mas quando chegou a hora de assumir o mandamento de Isaías, ele morreu. Quem foi que matou? A lei. Todo homem que se depara com a lei é assim. Aí parece que, irmão, sabe, fazendo uma comparação, a pessoa queria ir para o céu. Vamos dizer que a pessoa chegava numa encruzilhada, hoje, agora, o pecador chega na encruzilhada, está ali.
Dona Lei, eu quero ir para o céu, você pode mostrar o caminho? Sabe o que ela diz? Ela fala uma pergunta: você pecou? Se ele inventar que não sabe o que é pecado, ele perguntar o que é pecado, ela vai dizer: não faça isso, faz aquilo. Ah, depois o caminho, ele pecou para baixo. E empurra todo mundo para o lado da condenação. Aí vem o Evangelho, vem a lei do Espírito. O ministério do Espírito chegou e estabeleceu. É aquilo que Paulo diz que ele não anula a lei e os profetas, antes estabeleceu. Irmão, a lei e os profetas são testemunho daqueles que aceitam a graça, mas também é testemunho daqueles que rejeitam a graça. É como se agora chegou a graça, estabeleceu paralelo com a lei. Quando chega, Dona Lei, eu quero ir para o céu, você mostra o caminho? Ele diz: fale com a graça aí. Ele fala com a graça. Se a graça, você que está arrependido, pegou um pequeno, está arrependido, estou. Quer aceitar Jesus como Salvador? Quer. Então pronto, está ali, pode caminhar para o céu. Se ele rejeitar a graça diz: então você não quer, não entrega para a lei. E a lei diz: é para cá. Vai todos para a condenação, porque ela não perdoa, ela não salva, ela não dá chance nenhuma, ela só faz condenar. Agora, Paulo disse: nós estabelecemos a graça e os profetas, ou a lei e os profetas. Quer dizer, quando a pessoa rejeita a Cristo Jesus, meus irmãos, tem os profetas e a lei para ser testemunha. Você não quis o caminho que nós apontamos desde lá no começo. Os profetas disseram: ele vem aí, o Salvador é ele. A lei nunca salvou, mas ela sempre dava uma indicação que vinha alguém que poderia realmente resolver o problema do homem. E quando a pessoa rejeita Cristo, os primeiros que testificam contra ele é os profetas e a lei. Ele rejeitou quem podia resolver o problema e deixá-lo livre para ir para o céu. Por isso eu digo para os irmãos: não se aparte do ministério do Espírito, porque nesse ministério tem vida, tem graça, tem perdão, tem glória. Queridos, o ministério do Espírito produz transformação interior. O ministério do Espírito habita no coração do crente. Louvado seja Deus. O Espírito Santo não apenas aponta o caminho, ele conduz o crente por esse caminho. Louvado seja Deus. Jesus disse o quê? Ele virá, e quando ele vier, ele vos guiará. Quem está realmente nesse ministério, Paulo diz: porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos 8 e 14. Eu estou dizendo que o ministério do Espírito não apenas aponta o caminho, ele conduz o crente por esse caminho. É por isso, meus irmãos, que eu digo: ninguém pode fugir disso. Ou nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ou não somos. Paulo diz duas coisas que nos prendem a nossa atenção. Primeiro, ele diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. A outra coisa que ele chama a atenção: mas se alguém não tem o Espírito de Deus, se tal não é dele, então está aí a separação. A pessoa pode estar na religião mais bonita do mundo, pode estar na igreja mais fervorosa da história, se não tiver o Espírito Santo, ele diz: esse tal não é de Deus. Por isso que nesta noite eu quero chamar a sua atenção para esse ministério do Espírito. O Espírito entra dentro do pecador, regenera ele, transforma ele, traz ele ao arrependimento, leva ele aos pés de Cristo e faz dele agora uma nova criatura na pessoa de Jesus e conduz ele por esse caminho até chegar na glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observe, só voltando aqui, os irmãos observam que os israelitas fracassaram diante da lei, antes da lei chegar onde eles. Não foi isso? Os mesmos que subiram até certa parte do monte, que voltaram pelo monte de Moisés, voltem a ter do povo. Quando deu 40 dias, Deus disse: desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. Quando Moisés desceu, trazendo os primeiros mandamentos, as primeiras tábuas com os mandamentos, viu eles envolvidos com o quê? Na mesma tábua que estava escrito: não adorarás outro Deus, ele já estava adorando antes que a lei chegasse. E quando Moisés chegou lá, a Bíblia diz que ele se indignou, quebrou as tábuas, porque é assim mesmo, irmão. As pessoas pensam que é fácil. Vá ser um líder, você sabe que é fácil. Quando o povo faz tudo contra aquilo que Deus mandou, quando o povo faz tudo contra aquilo que se orienta, pensa que isso é fácil para a vida de um líder. Não. Ele tem dentro de si um ser que
que também tem sentimento, se entristece, tem realmente um momento de tristeza. Moisés se irritou tanto que ele quebrou as pedras da lei, arrojou as pedras e quebrou. E quando ele chega no meio do povo, perguntou: o que é isso aqui? Aí o próprio Arão inventou uma conversa que não passa na cabeça de ninguém. Disse: o povo me perturbaram, me coagiram, e eu mandei trazer todos os pendentes, joguei dentro do fogo, vocês quiserem aí. Eu acho que se aquele cabo não fosse irmão de Moisés, eu tinha sido morto naquela hora. Parece que ali apareceu assim um pouquinho de, como é que ele chama esse negócio de parentesco? Nepotismo, parece que teve ali um pouquinho. Eu acho, não, eu estou dizendo assim, brincadeira. Ele foi amparado, pelo amor de Deus, a Moisés, porque ele fez uma coisa que ele não podia ter feito. Então a desculpa não foi feita, não foi certa. Como é que você joga um negócio dentro do fogo e sai um negócio diferente? Ele fabricou. Ou não foi? Ele fabricou. Então, antes que a lei chegasse, um bocado já foi condenado por ele. Entendeu? A lei estava a caminho, já estava condenado por ele. Moisés pegou aquele bezerro, dissolveu ele no fogo, disse que misturou com água, jogou e mandou aquele malvado beber. Vocês, a Bíblia diz que eles beberam as suas próprias fezes. Eles beberam e morreram. Porque ninguém pode brincar com Deus, irmão. É preciso nós dar graças a Deus por esse ministério do Espírito que dá chance hoje, deu a você ontem, dá hoje, e ainda espera que a pessoa se converta definitivamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que temos que entender que Ele tolera, mas não tolera a vida toda. Chega um momento que Deus espaço de bagunça. Então, Ele conduz o crente por esse caminho. O que é que nós aprendemos, meus irmãos? A nova aliança não oferece apenas mandamentos, mas também poder para obedecer. Eu não levo com isso, porque às vezes a gente está tão fraco, né? A gente está assim tão longe. Aí você vê, você sente meu Senhor. Aí você começa a pensar, pede a misericórdia. O Espírito Santo vem lá e assopra, como diz, assopra as cinzas. Acha aquela pequena fagulha e assopra. E ela começa na vida. Ela começa a aquecer. E quando é mais tarde, o crente está dizendo glória. Glória, aleluia, cheio desta graça do ministério do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa nova aliança não nos oferece apenas mandamentos, mas também poder para obedecer. E aquilo que você estava achando difícil obedecer, você está disposto. Aquilo que para você parecia caro demais, que você achava, não consigo, isso aí não dá para mim. O Espírito Santo vai lá e te quebranta. Irmão, tem gente que tem achado barreira grande. Ele mesmo faz com que essa barreira cresça. Ele começa a dizer, não, até aí tudo bem, mas daí para frente não dá para mim. Eu não vou fazer isso aí, eu não consigo. Isso não dá para mim. Mas o Espírito Santo vai lá e diz, você é crente, você é salvo, você é servo de Deus. Abra mão disso, que eu tenho algo melhor para você. E você começa a sentir a graça de Deus, você começa a sentir o poder de Deus, você começa a sentir a alegria do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro quando eu era jovem, andava pelos caminhos, e muitas coisas Deus me fez saber e sentir. E eu tinha, uma certa vez eu ouvi um pregador dizendo que nenhuma folha caía sem a autorização de Deus. Eu vinha passando no caminho, andando pelo caminho sozinho, preocupado com algumas coisas. De repente na minha frente cai uma folha de uma árvore. Irmão, aquilo ali foi lá dentro de mim e mexeu, me lembrou daquela mensagem. Eu comecei a chorar, eu comecei a sentir alegria. Eu comecei a pensar, Deus está aqui nesse deserto. Deus está comigo neste caminho. Isso é o ministério do Espírito, ministério de liberdade, ministério de graça, ministério de poder. Agora imagine, meus irmãos, se nós estivéssemos no ministério da lei. O ministério da lei, todo dia ela estava apontando para
você dizer: você está morto, você não tem chance, você fez isso, você fez aquilo. Mas o Espírito Santo, quando nós somos acusados de alguma coisa, o Espírito Santo nos leva ao sacrifício de Cristo e nos mostra. Irmão, se a gente pudesse ver com os olhos espirituais, a gente poderia ver uma multidão de pecadores no pé do Calvário, olhando para aquela cena. Ninguém é salvo sem passar pelo Calvário. Eu disse aqui um dia desse para o irmão que eu, quando era adolescente, eu gostava de cantar aquele hino que diz tema do bom pregador. Eu gostava de ser por causa dessa palavra, tema do bom pregador, o Calvário. Irmão, para mim isso é uma mensagem tão grande que aquilo me enchia de gozo. Eu achava que, como ainda hoje acho, que a mensagem, que ela é poderosa, é aquela que vem da fonte certa, que mostra realmente, vem do Calvário. É como se pelos olhos da fé, como eu disse agora, você pudesse ver aquela multidão de pecadores, todos passando diante da cruz, porque a salvação veio de lá. Foi lá que Cristo conquistou, foi lá que Cristo realizou, foi lá realmente que o Espírito Santo está presente naquela cena, já preparando tudo para que Cristo suportasse todo aquele sofrimento, para que levasse os pecadores a Ele pela sua morte e tivesse o perdão pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Desde aquele dia da morte de Cristo até hoje, multidões passam pelo Calvário, vendo a cena da morte de Jesus e crendo nele, e sabendo que é por intermédio dessa morte que nós somos salvos na pessoa dele. Meus amados, nós queremos deixar esta palavra para você nesta noite. Não se esqueça, qual é o ministério que você está? Ministério do quê? Ministério do Espírito. O Espírito. O Espírito, ministério do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente tivesse no ministério da morte, nós estaríamos até hoje sem ressuscitar, porque a lei nos matou, a lei nos condenou. Ela estava sempre dizendo: se você adulterou, se você mentiu, se você roubou, se você cobiçou, se você adorou um ídolo, você está morto. Está morto. Agora, uma coisa eu tenho que dizer para fechar esta palavra. Nós precisamos, meus irmãos, entender que o Espírito Santo, apesar dele ser o ministério do Espírito, ser ministério de vida, não podemos fazer algumas coisas, já foi ensinado aqui, não podemos entristecê-lo e nem podemos, outra coisa que eu apagar o Espírito. Ei, pastor, quando é que a gente entristece o Espírito? Quando você persiste nas coisas erradas. Porque, como eu disse agora, o Espírito Santo sempre fala. Tem vezes que a consciência da pessoa já não está mais correspondendo tanto, mas Deus usa o pregador, e o pregador prega a mensagem, e lá dentro da consciência desse crente, isso é para mim. É a única chance que o Espírito Santo está dando para você se arrepender e largar de mão aquilo que você está fazendo errado. Sabe por quê? Porque se você não está mais sentindo Ele na sua vida, é porque você entristeceu Ele. Uma pessoa triste não pode fazer nada, ele não tem condição de agir. Uma pessoa triste não tem aquela disposição. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, com o qual fosse selado para quando? Para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Se morria no ministério da morte, que era da lei, estava condenado na hora da morte, condenado para sempre. Mas o ministério do Espírito, da vida agora e da vida além da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe de uma coisa, irmão? Esse ministério do Espírito, ele é tão importante que ele salva a pessoa, na pessoa de Cristo. Ele é salvo por esse ministério do Espírito, ele é guiado por esse Espírito, e ele vai ensinado por esse Espírito, e quando ele morre, o corpo dele vai para a sepultura, mas o Espírito Santo está preservando esse homem que foi salvo, porque naquele dia, quando Jesus descer, o Espírito Santo vai lá, entendeu? E vai dar vida. A voz do som de Deus que vai soar, a voz da trombeta de Deus. A Bíblia diz que pelo comando, pela a palavra de ordem, os que estiverem no sepulcro, eles ressuscitarão primeiro, eles virão num corpo glorioso,
subiremos ao encontro, se juntarão com os que foram transformados, e juntos subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens. Esse ministério do Espírito te dá graça agora, e ainda te conserva para além da sepultura, porque naquele dia só vai subir aqueles que têm o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava trabalhando em São Paulo quando era jovem. Naquele tempo, a indústria não era tão desenvolvida como hoje, e acho que naquele tempo 80% dos trabalhos em São Paulo era manual. As máquinas eram muito pouco, e quando aparecia, a gente admirava. Eu gostava de olhar lá, o Zezinho lembra disso, estava lá mais ano certo. Encontramos lá uma área que tinha uma máquina que trabalhava juntando aqueles ferros. Hoje isso é conhecido. Eu tinha aquele imã muito forte. Ele descia, quando chegava a certas alturas, tudo quanto era de ferro, se erguia do chão, se grudava nela, e ela rodava e colocava dela dentro da máquina para moer. E eu tive uma experiência. Eu olhei, irmão, as peças de madeira, de plástico, não subia nenhum. Aí eu fiquei perguntando, né? Rapaz, está observando que os plásticos não sobem, os paus também não sobem. Aí nós entendemos, é porque só sobe quem tem o mesmo imã que tem dela. Entendeu? O ferro tem imã, eu tinha imã. Aí eu disse, agora eu entendi. No dia da vida de Jesus, por isso que eu disse, só vai quem tem o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, Deus vem de lá, Jesus vem de lá, o Espírito Santo está aqui. Irmão, pecado velho que não tem o Espírito Santo não vai subir nenhum. Pastor, você está condenando? Não estou condenando. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Entendeu? Não vai conectar nenhum. Agora, quem tem o Espírito, meus irmãos, a voz soa, lá em cima, a trombeta soa. Aí que esteja morto, ressuscita. Sobe num corpo glorioso ao encontro de Jesus. Porque o que está lá está aqui. Diga comigo, o que está lá está aqui. O que está no céu está aqui. Tem céu dentro de você, meu irmão. Tem céu aí. Tem graça. O Espírito de Deus está aí. Se o Espírito de Deus está em você, você tem o que é do céu em você. Então o que virá do céu virá ao encontro do que é do céu que está aqui. Você pode dizer amém? O que é do céu virá ao encontro do que é do céu que está aqui. Diga comigo, eu sou do céu. Jesus virá do céu, buscar a mim que sou do céu, e vou voltar para o meu lugar eterno. Glória a Deus. Que o ministério do Espírito conserve toda a igreja debaixo dessa graça, para não nos apartarmos dele, mas nos aguardarmos para o dia da volta de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, Deus nos guarde em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Eu queria lembrar aos irmãos, antes de nós orarmos, nós tivemos ali em São Mateus